Estamos aqui com o professor Alexandre Farbiás, que foi orientador, junto com a professora Luísa Novaes, do orientando Vinícius Mitchell, que escreveu o artigo O Futuro do Ilustrador de Jornais. Agora, o professor vai se apresentar, falar um pouquinho do currículo dele para vocês. Tá, obrigado pelo convite. Eu sou doutor em design pela PUC, também mestre em design pela PUC e mestre em educação e linguagem pela USP. Eu sou professor aqui da graduação em jornalismo e do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. Então vamos começar com as perguntas. Como surgiu o interesse nesse objeto de pesquisa? O Vinícius, que fez a pesquisa de mestrado lá na pós em design da PUC, ele é jornalista, mas ilustrador. Ele atua como ilustrador há muitos anos e justamente dentro dessa experiência dele, da vivência dele, ele percebeu como as tecnologias mudaram, vieram modificando com o passar dos anos a forma como ele e os conhecidos dele, ilustradores, atuavam no campo do jornalismo. E foi isso que ele trouxe lá para o programa. A Luísa, que é a orientadora dele, me conhecia, nós somos amigos, e ela achou interessante eu orientar o trabalho exatamente pela minha experiência como professor em comunicação, jornalismo, também na parte de comunicação visual. Houve algum tipo de dificuldade na elaboração desse artigo, visto que é uma pesquisa de campo? Toda pesquisa de campo é complicada porque ela envolve outras pessoas que têm seus horários, têm as suas disponibilidades ou não, enfim, é sempre complicado. Ele, no caso, fez uma quantidade muito grande de entrevistas. Eu lembro que quando ele começou o projeto dele, a gente vinha conversando, achei que ele não ia dar conta, porque 2 anos passam muito rápido, você tem que fazer as disciplinas, tem que reservar uma parte do tempo para escrever a dissertação, mas ele deu super conta, foi um trabalho muito legal, que envolveu uma quantidade enorme de pessoas que ele conhecia, algumas não, mas sim, sempre é difícil um trabalho de campo, envolve diversas questões que não necessariamente você tem controle. Qual foi o critério de escolha dos ilustradores entrevistados? Bom, um dos critérios era a disponibilidade desses ilustradores em atender, dar as entrevistas, enfim, algumas foram dadas presencialmente do pessoal aqui no Rio, outras em outros estados. Alguns eram conhecidos dele, outros eram conhecidos dos conhecidos, mas os critérios eles foram basicamente uma diversidade geográfica, ter gente de vários estados, de vários órgãos de imprensa diferentes, para tentar evitar tirar conclusões, para ele conseguir tirar conclusões mais abrangentes do trabalho. E também uma questão do tempo de trabalho de cada um desses profissionais, porque alguns mais antigos, trabalhando há mais tempo, provavelmente com maior impacto dessas tecnologias na sua forma de produção, os mais ou menos, e os mais recentes, que entraram recentemente no mercado, que a gente acreditava que talvez tivessem tido menos impacto por conta dessas novas tecnologias. Sim. Você compartilha das opiniões expressas na pesquisa, considerando seu histórico de doutor e mestre em design? Sendo o orientador do trabalho, a gente tem que, sim, sem dúvida, porque é parte do nosso trabalho discutir a pesquisa do aluno para a gente chegar a um caminho comum, mas o trabalho do Vinícius realmente foi muito bacana, muito interessante, e que começou a discussão da questão da tecnologia, do impacto na forma do profissional de trabalhar, se na redação ou se em casa, enfim, e acabou chegando em outras considerações, não só sobre o ilustrador, mas também do jornalista de uma maneira geral. Sim. Como você vê essa questão da desvalorização da profissão do ilustrador? Acha que realmente está acontecendo ou pode vir a acontecer? Não, já está acontecendo e há bastante tempo. Quer dizer, toda nova tecnologia que entra no mercado, quer dizer, na indústria de jornalismo isso não é diferente,
A gente viu, por exemplo, lá na disciplina, você tinha os jornais trabalhando com tipografia. No momento em que entra o linotipo, aquela máquina de escrever, aquela coisa que eu mostrei para vocês, um monte de profissionais acabam sendo demitidos. Da mesma forma, depois que entra para composição a frio, com fotocomposição, aquelas máquinas vão embora e enxuga novamente. Então, cada nova tecnologia, por um interesse comercial capitalista, acaba reduzindo a quantidade de profissionais envolvidos no processo e modifica as rotinas também. Então, quem consegue se adaptar segue adiante. Quem não consegue acaba sendo substituído. Então, dentro da área da ilustração, isso foi muito marcante porque a ilustração não é exatamente o centro do trabalho jornalístico. Sim. Embora seja muito importante, dependendo do jornal, da revista, é visto como um mero acessório para ficar bonitinho e não com o potencial comunicacional. Então, os impactos têm sido já há muitos anos marcantes com a precarização do trabalho. Os ilustradores, assim como jornalistas também, não têm mais um trabalho estável, eles acabam não fazendo parte da empresa jornalística e os ilustradores cada vez mais trabalhando sob demanda, como trabalho extraordinário, autônomos, enfim, o que prejudica demais o resultado desse trabalho e o impacto que ele pode ter enquanto linguagem. Durante o artigo foi pontuada a seguinte questão: o jornal impresso vai acabar? Qual a sua opinião sobre esse tema? Eu acho que o jornal impresso não vai acabar. Eu acho que as tecnologias midiáticas, elas se modificam, mas eu acho que existe espaço para todas elas. O que a gente vê no histórico é que novas mídias digitais vêm surgindo, mas não necessariamente as anteriores elas acabam. Elas podem ser modernizadas, acabam convivendo. Você tem o rádio, que foi atualizado, mas continua existindo quanto mídia. O cinema não foi substituído pela TV, como era uma coisa que se falava. Da mesma forma, o jornal impresso ele não vai ser substituído pelo jornal digital. Comercialmente, são duas mídias diferentes que acabam competindo entre si no espaço, no gosto, financeiramente. Não vou dizer nem em termos propriamente do conteúdo, que você acaba tendo TV, jornal e o impresso e digital divulgando mais ou menos mesmos fatos, mas de formas diferentes, e o leitor vai decidindo qual é o que é o mais adequado. A mídia digital, jornal online, ganha um espaço muito significativo, o impresso tem perdido, até por conta de custo, mas eu acho que ele não vai sumir. Eu acho que, pelo menos não num prazo muito curto, ele tem uma sobrevida bastante grande, porque você tem um público que gosta de sujar as mãos, né, com aquela tinta, mas que tem uma praticidade e que, enfim, é adequado a um determinado tipo de público, determinado tipo de mensagem. Tá bem, professor. Muito obrigada pela entrevista, por ter respondido as perguntas. Obrigado a vocês pelo convite. Espero que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês. Obrigada.